Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Se Eu Estivesse em Mushoku Tensei parte 3. Então se vocês quiserem mais vídeos dessa teoria, já deixem o seu like e se inscreva no canal. Então chega de papo e bora para o vídeo. Depois de eu e Tessia dormimos, eu acordo e só estava eu deitado ali. Então eu me levanto e sonolento desço a escada. Quando chego na cozinha, Tessia e minha mãe Zenith estavam conversando. Então eu falo: bom dia, dormiram bem? Então Zenith fala com uma cara de maníaca: sim, e você? Então eu fico calado e vou para fora de casa para respirar um pouco de ar fresco. Então saindo de casa vejo Polo escorado no portão. Eu chego perto e falo: bom dia, pai. Ele responde: bom dia, filho, dormiu bem? Fiquei sabendo que você dormiu com a Tessia ontem. Então ficamos um tempo conversando sobre esse assunto quando vimos Rudeus e outro garoto chegando. Então Rudeus fala que ele e o amigo dele iriam brincar dentro do quarto. Depois de um tempo ouvimos gritos e fomos ver o que era. Chegando no quarto, Rudeus e seu amigo, que na verdade era amiga, estavam pelados. Então eu percebo que Tessia estava do meu lado e tampo o olho dela com um pouquinho de ciúmes. Então a amiga de Rudeus sai correndo e Polo entra no quarto e começa a consolar o Rudeus. E a única coisa que eu podia fazer por ele era pedir desculpas. Então eu saio de casa e começo a procurar por ela. Então quando ouço barulhos de choro atrás de uma árvore, então vou ver o que era. Quando vejo era ela, amiga de Rudeus. Olha, sei que meu irmão fez besteira, mas por favor perdoa ele, por favor. Então ela fala: não é culpa dele, eu que tinha que ter contado desde o início. Eu vou sim perdoar ele, mas não hoje, amanhã eu falo com ele. Então eu agradeço e vou embora. Então eu penso: eu sou um ótimo cupido mesmo. Então chegando lá eu vou treinar esgrima. Depois disso eu fico descansando até a noite chegar. Quando a noite chega, Zenith e Polo fazem um jantar em família. E no meio do jantar Rudeus fala: pai, eu quero ir para a escola de magia, posso ir? Então Polo fala: Rudeus, se você quiser ir não tem problema. Então Rudeus fala: só que quando eu falei isso para a Silpiet, ela chorou muito e pediu para mim não ir. Pai, tem como pagar por nós dois? Então Polo fala: filho, fico orgulhoso que você se preocupa com ela, mas eu não vou poder fazer isso. Então Rudeus pensa um pouco e fala: então tem como eu trabalhar em algum lugar para eu mesmo pagar a escola? Então Polo responde: certo, então eu vou procurar um emprego para você. Então Rudeus agradece e fica quieto. Então eu falo: pai, eu também tenho uma coisa para pedir para você. Então Polo fala: pode falar a casa. Então eu falo: como você sabe, eu resgatei Tessia de um sequestro e ela mora em outro continente. Então gostaria que o senhor deixasse eu sair em busca de achar a casa dela. Claro que não será só para isso, no caminho eu vou ficar mais forte e mais inteligente. Você deixa, pai? Então Polo responde: meu filho, você sempre foi mais esforçado do que as outras crianças. Eu deixo você ir e para facilitar a locomoção lhe darei um cavalo e um pouco de dinheiro. Então eu agradeço e depois disso eu e Tessia subimos para dormir. Então deitamos na cama e Tessia fala: a casa, obrigado por estar fazendo tudo isso por mim, por favor aceite isso como agradecimento. Então Tessia chega mais perto de mim e me beija. Depois de algum tempo se beijando, Tessia vira para o lado e fala: agradecimento feito, agora vá de vergonha, durmo. Então no outro dia eu acordo e Tessia ainda estava dormindo. Então eu saio de fininho do quarto e desço as escadas. Então eu vejo e a família toda estava acordada. Então eu olho para Rudeus e pergunto por que tá todo mundo acordado. Então ele responde: então a casa, o nosso pai pensou melhor sobre você sair e ele disse que só deixaria se você lutar com ele e vencer.
Então eu fico com uma cara séria e vou para fora de casa. Chegando lá, Polo me deu uma espada de madeira e fala: vamos ver se posso deixar você ir. Então eu penso, não vai ter jeito, vou ter que usar aquilo. Então eu penso, ativar modo demônio. Então Polo e todos da família estavam espantados. Então eu falo: não vou pegar leve com você, pai, é melhor você desistir. Então Polo sorri. Em questão de segundos ele desaparece. Então eu procuro dos lados e penso, se não está do meu lado ele vai atacar de cima. Então eu dou um soco no ar que acertou o Polo. Quando vejo o Polo estava na minha frente, começa uma troca de golpes insana. Ele usava uma espada de madeira e eu nem tinha pegado minha espada ainda. Eu estava lutando apenas no soco. Então eu decido pegar a espada e me concentro e a espada começa a pegar fogo e eu penso, respiração do fogo, Rengoku. Então um grande ataque com fogo por todo lado vai em direção de Polo e quando ele acerta eu paro o golpe e falo, suficiente para você, pai? Então eu desativo a transformação e logo depois uma carroça chega, e pelo visto seria a mulher que iria levar Rudeus para seu trabalho. Então eu penso, Rudeus não vai trabalhar aqui perto, ele não vai querer ir. Então o que eu prévia aconteceu, Rudeus negou ir e Polo tem uma mini luta com ele, mas rapidamente o desmaia, porque Rudeus era forte mas não tinha nenhuma experiência de luta. Então eu aproveito que Rudeus estava indo embora e corro para chamar Tessia. Chegando no quarto, eu falo, Tessia, arrume suas coisas que estamos indo. Então Tessia concorda e pega as suas coisas. Então saímos de dentro de casa e nos despedimos de todos. Então fomos em direção ao reino mais próximo, e vamos ficar por aqui. Gostaram? Querem mais um episódio? Então deixem seu like e se inscreva no canal. Fui!